Oi, pessoal, bom dia. Vamos lá para o nosso cafezinho, aquele cafezinho maravilhoso, recheado com a palavra do nosso Deus. Nós estamos estudando aí o livro de 1 Samuel, né? Iniciamos o capítulo 3, falando a respeito do silêncio de Deus, onde a palavra de Deus, as visões do sacerdote, não estavam acontecendo, eram raras. Entendo que era por causa da desobediência de Eli e de seus filhos. A partir do verso 2, nós veremos o que podemos chamar de a escolha e a justiça de Deus. Samuel, ele era jovem, e os historiadores afirmam que ele estava com aproximadamente 12 anos, ainda na sua adolescência, né? E após o trabalho diário no templo, Eli e Samuel foram se deitar no local de costume, ali no interior do templo, deitando-se Samuel no local onde ficava a arca do Senhor. No final do verso 3 tem a seguinte afirmação: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Poderíamos entender esta afirmação como um encerramento das promessas ou a presença do Senhor em Siló, o que entendo não ser a manifestação da verdade, pois Deus é onipresente. Isso era representado àquele povo pela presença da arca do Senhor no templo. Quando nós observamos a palavra do Senhor na lei dele, lá em Êxodo, no capítulo 27, dos versos 21 e 22, diz assim: ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor, estatuto perpétuo, que será este a favor dos filhos de Israel e pelas suas gerações. Entendemos então que esta é uma citação física, né? Quando a lâmpada era acesa ali pela tarde e ficava até pela manhã do outro dia. O fato que vai ser narrado a partir do verso 4 aconteceu durante a madrugada, então antes do nascer do sol, quando a lâmpada de Deus estaria sendo apagada. Dos versos 4 a 6, Samuel está sendo acordado 2 vezes ali por uma voz. E ele, supondo que era seu mestre Eli, que necessitasse de alguma ajuda, ele corre até onde ele estava deitado e diz: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Nas 2 vezes, Eli diz que não o chamou e mandou que ele voltasse a dormir. No verso 7, nós temos a afirmação de que, apesar de Samuel estar desde pequeno no templo e já exercendo as atividades, ainda não conhecia a voz do Senhor, pois ele ainda não tinha se manifestado a ele, nem ao seu povo, porque estava em silêncio. E a nossa imaginação nos leva a pensar que Deus ficou em silêncio observando as atitudes de Samuel para saber se realmente aquele que gostaria de escolher. Lógico que é só um pensamento humano, né, e falho ainda, pois nós sabemos que Deus conhece todas as coisas e conhecia Samuel desde o ventre da sua mãe, pois ele o formou. E vemos no texto que o Senhor volta a chamar Samuel pela 3ª vez. E da mesma forma das anteriores, ele se dirige a Eli, porém, agora, pela sua experiência, Eli entendeu que era Deus que estava chamando e manifestando-se a Samuel. E diz a Samuel: não volta, deita-te novamente. E se caso você ouvir esta voz, você responde: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. A partir daí, Deus começou a se revelar com Samuel. E dos versos 11 a 14, Deus revela a Samuel as coisas que iriam acontecer a Eli e à sua casa, do julgamento que havia já declarado ao próprio Eli anteriormente que haveria de fazer. Pensa na situação deste jovem, adolescente. A primeira vez que ouve a voz do Senhor é para dar uma sentença ao seu mestre, àquele que ele estava ali aos seus pés, recebendo todos os ensinamentos. Como podemos supor, ele não conseguiu mais dormir. A partir daquela hora, como diz o verso 15, ficou deitado até pela manhã.
creio eu, pensando em tudo o que havia ouvido do Senhor, e que certamente teria que falar com ele. E a palavra nos diz que o temor atingiu o seu coração, de ser um instrumento de Deus para dar uma notícia tão drástica, não sabendo ele que o próprio Deus já tinha falado isto para Eli. Ele chama Samuel e pergunta sobre o que Deus havia falado, como afirma no verso 17, mas deu uma advertência a ele, que não encobrisse nada, porque a mão de Deus poderia pesar sobre a sua vida, sobre a vida de Samuel, se ele caso encobrisse ou mentisse, escondesse alguma coisa de Eli. Após Samuel expor tudo o que Deus havia falado, ele recebeu como confirmação do que realmente foi Deus que falou a Samuel, quando ele afirma no final do verso: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. A vontade dele é soberana. Ele recebe a sentença de Deus em sua vida e não se desespera ou clama a Deus por misericórdia. Pelo menos nós não vemos isso aí escrito nas Escrituras. Mas ele se coloca como servo, entendendo que a vontade de Deus é soberana e a sua justiça deve ser aplicada. Nos versos 19 a 21, nós vemos que o Senhor voltou a se manifestar através da vida de Samuel, que crescia na presença do Senhor, e que todas as palavras que lhe eram reveladas não deixava cair por terra, e as repassava a todo o povo de Israel, que comparecia a Siló para adorar a Deus anualmente. No final do verso 21, nós vemos a confirmação da escolha de Deus a Samuel, pois a palavra do Senhor passou a ser manifestada diariamente a ele. Quando nós entendemos que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, é como um chamado igual ao Samuel, onde temos a responsabilidade de proclamar a tua palavra. Às vezes, nós temos a tendência de procurar amenizar as coisas, dando aquele jeitinho, para não sermos taxados pelo nosso comportamento ou entrarmos em pânico ao saber de algo ruim que pode nos ocorrer. Quando nós agimos contrário à palavra, é o momento em que estaremos fora da vontade de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela serve para instruir e para divertir. Ela é a verdade. E quando buscamos uma verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos deixar de declarar o que nela está contido, mesmo que vá desagradar as pessoas. Entendo que devemos buscar nos adequar à palavra, e não a palavra à nossa vontade. Atenda à vontade do Senhor com interesse de coração, firmado na verdade, com certeza que Ele vai te recompensar. E mesmo às vezes nós passando por dificuldades, nós vemos às vezes a justiça de Deus sendo aplicada na nossa vida ou na vida de outra pessoa, nossos entes queridos, nós devemos procurar agradecer ao Senhor e buscar confiar que a verdade dele é a melhor para as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele possa estar sempre constante na sua vida e de toda a sua família. Vamos tomar o nosso cafezinho? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.